Olá, torcedor do Figueirense, torcedor alvinegro. Eu sou Carlos Donato e hoje estamos aqui para falar, é claro, sobre o Figueirense aqui pela Top Web TV no Bate-Papo Alvinegro. Se liga que já está no ar, então, Bate-Papo Alvinegro. Então, agora aí de forma definitiva, vamos estar falando, é claro, sobre o Figueirense, como eu já disse, e a gente espera que o Figueirense supere esse momento, que o momento não é bom. E a gente vai estar falando um pouco mais sobre esse momento que o Figueirense está vivendo, está passando desde a sua chegada. Esse é o primeiro momento que o Milton Cruz passa por isso, né? O Figueirense vem numa sequência aí de resultados negativos, né? Se a gente somar aí esse início de campeonato, ainda podemos acreditar que a campanha está regular. Só que o Figueirense fez alguns jogos em casa já, e isso tem gerado bastante dúvidas e preocupação na torcida do Figueirense. Não é por menos, né? O Figueirense fez 2 jogos em casa contra o Avaí, contra o Fortaleza, e acabou perdendo esses 2 jogos. Muito mais pelos resultados negativos, mas também pelo futebol apresentado. E a culpa é de quem? Quem culpar nesse momento por esses resultados não tão bons assim do Figueirense? Acho que não é o momento para isso, para estar caçando culpados. O campeonato ainda está no início e o Figueirense tem que ter todo o foco nos resultados, no trabalho dentro de campo, para que a própria equipe possa construir e voltar aos rumos das vitórias, que será importante. Volto a frisar, o Figueirense é muito mais time do que jogou essas 2 partidas contra o Avaí e contra o Fortaleza. Então continuo acreditando que no final do ano o Figueirense tem totais condições de estar aí entre os 4 colocados que garantiriam acesso à Série A. Ainda podemos falar que o Figueirense também tem condições de estar brigando pelas primeiras posições. Claro, se continuar jogando nesse nível que foi essas 2 partidas que eu citei, o Figueirense será muito difícil. Inclusive, não brigaria talvez pela 4ª posição. Mas acredito que o Figueirense vai dar essa resposta, porque tem jogadores qualificados e tem também uma torcida apaixonada. A torcida que realmente a gente precisa dar os parabéns, que no jogo de sexta-feira contra o Fortaleza, aí quase 4.000 torcedores, numa sexta-feira, 9h30 da noite, chuva, frio, compareceram, apoiaram, né, principalmente quando o resultado ainda não era favorável, não vaiou, né, não teve nenhuma excitação, mas é claro, no final a torcida cobrou porque realmente o Figueirense não vem apresentando bons jogos. Isso é normal, a torcida fez um grande papel, é isso que se espera da torcida do Figueirense, apoiar e cobrar quando tem que ser cobrado, né? No caso ali, no final do jogo, cobrou, alguns torcedores inclusive falaram aí algumas palavras para o Milton Cruz, não concordando com suas ações. Isso faz parte do futebol e é assim que tem que ser. Cobrança é bem diferente de ações criminosas, né? De vândalos que quebraram e fizeram outras coisas com o patrimônio do clube. Muita gente falou também, e acreditando esse momento, né, Figueirense, principalmente o jogo do Fortaleza, os jogadores não concentraram, isso ficou muito claro que partiu dos jogadores, foram lá, fizeram essa solicitação para a diretoria, a comissão técnica, para a diretoria do Figueirense, em comum acordo, né, então os jogadores não concentraram para essa partida. Segundo o Vernalha, isso já estava acordado, né? Inclusive o Milton Cruz também disse isso, porém ficou claro aí, principalmente na entrevista do Jorge Henrique, que realmente partiu dos jogadores. Mas o bom é que eles se acertaram com relação a isso, e isso vai depender, a permanência disso vai depender muito mais dos jogadores do que da própria comissão técnica, né? É preciso ter um grande trabalho de conscientização dos atletas e saber o que é necessário para o dia seguinte ou para o próximo jogo estar em condições
de estar vestindo a camisa do Figueirense. Então, foi assim diante do Fortaleza e deve ser assim em alguns jogos, né? O presidente Vernalha falou que só iria fazer isso mediante jogos mais importantes. Eu achei que esse jogo do Fortaleza era bem importante por se tratar de um líder do campeonato, de que poderia botar o Figueirense dentro do G4 novamente e por ser o líder do campeonato. Aliás, o Fortaleza merece todo o status de líder do campeonato, de favorito, pelo futebol que apresentou diante do Figueirense. Um time muito envolvente, né? Um time que ocupa muito bem seus espaços, deu para ver que é muito bem treinado aí pelo Rogério Ceni, o Fortaleza. Vamos entrar aí nos métodos das questões financeiras. O Vernalha também disse isso, ele não esconde isso de ninguém, que o clube tem sim pendências financeiras com relação ao ano passado. Está aí atrasado alguns ainda desse mês, talvez, né? Ou está um mês atrasado. E isso é preciso, é necessário que o Figueirense coloque em ordem para que mantenha focado o Figueirense no acesso ao final do ano. Se não tiver resolvido essa questão financeira, não vai subir. A gente não pode fazer essa relação, mas que hoje, assim como qualquer outro trabalhador, os jogadores precisam estar assim recebendo em dia. Não estou dizendo aqui que eles fazem corpo mole, mas acaba influenciando. Se num trabalhador a gente, quando não está muito satisfeito, acaba influenciando o resultado no seu desempenho, o jogador ainda mais ele que trabalha com esse desempenho, né, precisa estar muito ligado, muito focado, e isso acaba gerando alguns problemas para o próprio Figueirense. Então é necessário que o clube resolva essa questão financeira, busque aí o aporte financeiro que vem sendo prometido já há algum tempo e até o momento, né, por questões burocráticas, segundo o Vernalha, ainda não chegou, mas esse dinheiro deve estar retornando, deve estar chegando logo aí aos cofres do Figueirense, e o Figueirense terá totais condições de colocar tudo em dia. Inclusive ele falou também que algumas parcelas ou algum valor referente ao ano passado estariam sendo quitados ainda esse mês. Dá para garantir isso, que com isso o time vai render em campo? Aí é o trabalho do Milton Cruz, o trabalho de técnico do Fernandes, que é o gerente de futebol, juntamente com o diretor, o Faro, vão ter que estar trabalhando e resolvendo essas questões todas aí de futebol, eles que são responsáveis por isso. Vou aproveitar aqui, vou tomar uma aguinha, né? A gente vai continuar falando, é claro, sobre o Figueirense, mas eu preciso deixar, é claro, um grande abraço para a torcida aí da Chopigueira. Preciso mandar um abraço também para o pessoal da Watsgueira, o pessoal da torcida que vem aí nos prestigiando, também a Gaviões Alvinegros já participaram aqui, e a gente sempre muito bom estar contando aí com a audiência de vocês. Também preciso mandar um grande abraço para o pessoal do Cirissom, eles estão acompanhando a gente aqui no programa, e também da Show Prime Veículos, essas duas empresas aí ficam ali na Santa Saraiva, sempre nos acompanhando e, claro, querendo saber dessas novidades do Figueirense Futebol Clube, né, tudo que envolve o Figueirense, então já deixou um grande abraço para eles. Já escutei alguns torcedores estar falando que o Milton Cruz é um técnico que não serve para o Figueirense. Preciso discordar um pouco, né? Toda essa situação onde o clube chegou, foi bem no Campeonato Catarinense, fez boas partidas contra o Chapecoense, contra o Atlético Mineiro, tirou o time lá do rebaixamento ano passado. Então o Milton Cruz tem condições sim de estar tocando o trabalho. Porém, um fato, e isso eu preciso registrar porque é verdade, que irrita muito a torcida, é a paciência, a passividade do Milton Cruz ali à beira do gramado. Não que um técnico berrão, né, um técnico que chame a atenção, que fica gesticulando, isso vai ganhar jogo, vai dar títulos, né? Mas é necessário uma energia a mais. Diante do Fortaleza, ele foi buscar mexer no time só quando já estava
com 3-1 e era 30 minutos do segundo tempo, e isso já era praticamente um resultado sacramentado, né? E ainda depois foi colocar o Felipe Amorim lá com uns 40 minutos do segundo tempo. É pouco tempo para o atleta resolver uma partida. Existem casos que o jogador entra, resolve, faz 2 gols, empata, vira, porém a boa parte disso não acontece, né? Então é preciso rever essas questões do trabalho do Milton Cruz. Isso é uma coisa com ele mesmo, né? E ele tem que fazer essa verificação e acreditar mais no seu banco de reservas. Essas convicções que ele está tendo, acho que o Figueirense precisa mudar e precisa ter mais energia. Falar, chamar a atenção, cobrar, né? O Figueirense, sinto que falta isso aí no Milton Cruz, mas é uma característica dele. Eu espero, assim como todo torcedor do Figueirense, que ele dê jeito nessa situação, consiga arrumar o time e o time reencontre aí o rumo das vitórias. Já ouvi torcedor dizendo que se perder mais uma tá fora. Milton Cruz tem muita credibilidade, principalmente com a diretoria, com a presidência, e não acredito que essa primeira sequência ruim aí, possa tirar o técnico Milton Cruz, né? É claro que futebol é resultado, ainda mais aqui no Brasil, né? Então, mas acredito que o Milton Cruz deva permanecer ainda algum bom tempo aqui no estádio Orlando Scarpelli. Agora vamos só falar um pouquinho sobre essa partida do Figueirense contra o Fortaleza. Esse jogo foi sexta-feira no estádio Orlando Scarpelli, né? E o que eu tenho percebido, como percebi também no jogo do Avaí, é que o Figueirense está dando muitos espaços, né? Está um time muito espaçado entre defesa, meio de campo, ataque. Havia um jogador que fazia muito bem essa ligação, que fazia essa compactação, que é o Betinho. O Betinho não pode jogar e deve ficar fora aí um bom tempo, né? Mesmo que não precise de uma cirurgia, ele que rompeu os ligamentos do tornozelo, né? Então não há mais como contar com ele, pelo menos por um período, ou talvez não mais o restante dessa temporada, e é preciso superar isso aí. Agora é preciso achar uma nova forma de jogar, achar um novo esquema, ou alguém que faça essa situação. Vale lembrar, o Betinho é um jogador importante, fundamental para o Figueirense, porém ele não é o único, né? Tem mais aí cerca de 15, 20 jogadores que estão ali exatamente para suprir essa necessidade. Não sei se vai fazer com a mesma qualidade nesse esquema, então talvez seja importante também mudar esse esquema de jogo do Milton Cruz. Mas quando a gente está falando do jogo de Fortaleza, a zaga ficou muito enterrada ali próximo ao Denis. Por quê? Porque os meias do Fortaleza chegavam com muita facilidade, não havia combate, e acabou empurrando os zagueiros para cima do Denis. Então, aquele espaço da intermediária até o início ali do grande círculo, ficavam muitos jogadores do Fortaleza livres de frente para o gol, e o Fortaleza realmente arriscou muitos chutes ao gol. É o que eu sempre falo. Quem faz gol é quem chuta. E falta isso ainda no Figueirense, arriscar e chutar, acertar o gol, a meta do gol adversário. E ficou muito claro isso aí, né? O Figueirense até saiu na frente, uma falha, um erro de tempo ali de bola do zagueiro, caiu no pé do Ferrarense, que teve muita calma e tranquilidade e fez um bonito gol tirando do goleiro. Achei que isso iria dar um baque aí no time do Fortaleza, que naquele momento já era melhor em campo, né? O Fortaleza já estava jogando mais, já levava mais perigo, mas não, funcionou exatamente ao contrário. Aí que o Fortaleza foi para cima, jogando melhor, envolvendo o time do Figueirense, e logo depois chegou ao gol e fez o seu segundo gol e o terceiro gol no segundo tempo. Poderia ter sido mais, né? O goleiro Denis realmente fez boas defesas, falhou no terceiro gol, realmente falhou. Alguns falaram que ele falhou no segundo gol também, eu acho que não, porque é um chute de longa distância, bola com muito efeito, né? Então realmente não houve a oportunidade de ele fazer aquela defesa no segundo gol. Porém, não vou acreditar toda a culpa nele nessa falha, porque o Fortaleza chegava com muito perigo, né? E é o que eu sempre digo, o time adversário chega
10, 11, 12 vezes, o goleiro não vai conseguir segurar todas as bolas, não vai chegar em todas as bolas. E novamente daí o Fortaleza chegou com um grande perigo e assim decretando aquele momento. Foi onde Milton Cruz chamou rapidamente 2 atletas para fazer a mudança, para mudar em 15 minutos um resultado onde o seu time, o Figueirense, não jogava melhor que o adversário, era dominado, né? E o Figueirense quase não levava perigo. Até teve mais posse de bola, teve mais volume de jogo, rondou a área, mas situação de gol de mesmo assim, né? Foram poucas situações criadas. Como eu falei, vai ter que achar um jogador aí para ocupar essa função do Betinho, né? Não vamos analisar aqui quem poderá ser esse jogador. De volante, hoje o Figueirense tem o Zé Antônio, que para mim é o titular. Né? Temos aí Pereira, Patrick, Abuda, tem também o Patrick, Pereira, Abuda, tem o Matheus Salles, ele que vem se candidatando aí, pelo menos na preferência do Milton Cruz, como substituto do Betinho. Porém, essas 2 partidas que eu vi dele, ele melhorou diante do Fortaleza, mas achei ele ainda um jogador disperso, desligado da partida e precisa, principalmente naquela função ali, estar muito ligado. O Matheus Salles, né, pode ser um grande jogador, pode vir dar muitas alegrias para o torcedor, mas até o momento não vi grande, grande qualidade nele para estar fazendo isso aí. Acho que no elenco tem jogadores com essa capacidade de talvez se aproximar do que o Betinho fazia. Não é o que o Betinho fazia no time do Figueirense, hoje não tem um jogador nesse elenco que faça isso. Então tem que buscar um jogador de uma qualidade semelhante. Acho que Pereira é esse jogador, então eu colocaria Zé Antônio e Pereira. Só que, né, tem outras possibilidades. Tem o Diego Renan, que ele está na lateral direita e pode estar fazendo essa função. Ele já fez isso na Chapecoense. E aí começa algumas variações, né? Pode estar recuando o João Paulo também. João Paulo, Zé Antônio, algumas pessoas têm falado. E eu tenho muito receio do meio de campo do Figueirense ficar muito burocrático, né? O João Paulo é um jogador mais de posse de bola, de valorizar essa posse de bola. E talvez nessa função precise de um jogador, um motorzinho do time, né? Que leve o time à frente, que conduza essa bola, que jogue olhando para frente, vendo onde está o seu companheiro. E o Betinho fazia isso muito bem e talvez o João Paulo tenha uma outra característica. Então, a gente deu algumas possibilidades, né? Tem aí os jogadores para fazer isso aí. E como a situação não está boa, o que eu já inclusive comentei em alguns locais aí onde a gente conversa com o torcedor, é que precisa talvez mudar o esquema do jogo, né? Facilitar. Sair desse 4-2-3-1, 4-1, 4-1, e aí essas variações. É importante fazer o simples nesse momento, fazer com que as vitórias venham, para que o jogador volte a ter essa confiança, né? E isso é importante para quem está em campo, ter essa confiança e saber que você é capaz. Então o técnico está ali para facilitar e acho que o esquema de jogo será importante exatamente para isso aí. E qual seria esse esquema? Eu já disse, eu gosto de um esquema onde atue com 2 atacantes. Então, acho que o 4-4-2, né, o seu sistema defensivo ali com 4 jogadores, Lazzaroni, Diego Renan, Raul, ou João Lucas, enfim. Né, o sistema, o miolo da zaga ali, para mim o Cleberson é o titular, né, eu acho que já ficou claro isso também para alguns torcedores que conversaram comigo. Aí 2 jogadores defendendo, né, como eu disse ali, acho que botaria Zé Antônio Pereira, né, mas ele poderia botar mais um jogador daí ali, aí vai ter o treinamento e ele que vai ter que achar. Mas eu botaria Zé Antônio e Pereira. 2 jogadores de criação, 2 jogadores que estariam levando o time à frente. O Jorge Henrique, e aí temos aí também o Cedron, que vem sendo pouco aproveitado. Ele chegou
com grande status, né? Um jogador de seleção, um jogador que poderia estar contribuindo com o sistema ofensivo do Figueirense, e faz um bom tempo que ele não vem figurando entre os titulares e nem entrando na partida. E o Figueirense precisa de um jogador para auxiliar o Jorge Henrique, porque ele está muito sobrecarregado. Ele está encarregado de criar jogadas, de levar o time à frente, de armar, né, de colocar um companheiro na cara do gol, de estar driblando. E encostou um jogador nele, tem dois na sobra, fica muito ruim para o Jorge Henrique, que está precisando urgente aí de um jogador que auxilie ele nessa função. Acho que o Cedron, né, poderia ser um jogador desse. Tem outros jogadores que podem estar fazendo essa função também. Felipe Amorim, o Ferrarez, e aí ele vai ter o Diego Costa, que veio do Tubarão. Aí ele vai ter que buscar, né, um jogador, mas vejo o Jorge Henrique muito sobrecarregado. O Jorge Henrique que é um jogador importante para o Figueirense. Dois atacantes, o André Luiz ajudou muito o Figueirense no Campeonato Catarinense, porém o momento do Henan é melhor. O Henan é um jogador que leva mais perigo ao gol, né? E se a gente for fazer uma comparação por porcentagem, o Henan tem mais gols do que o André Luiz. O André Luiz tem mais jogos, né, e apenas 2 gols de diferença para os dois. Acho então que essa convicção do André Luiz sendo o homem do ataque, acho que tem que mudar, porque Henan, para mim, é melhor no momento. E um jogador para estar atuando com ele ali, eu botaria o Michael Leite, porque juntamente com o Henan, o Michael Leite é o jogador que mais leva perigo, mesmo o Michael Leite entrando nos jogos, esse foi o primeiro jogo como titular dele nessa Série B, o Michael Leite, o jogo contra o Fortaleza, estou falando, o Michael Leite é um jogador que mais leva perigo, que mais chuta a gol do adversário. E como eu falei, ganha o jogo quem faz gol, quem chuta. Então é importante o Michael Leite estar presente nesse time, nesse esquema de 4-4-2 que eu venho falando, que é o momento de simplificar. Não é o momento de estar fazendo essas invenções, né, e estar buscando aí fazer outras invenções. O pessoal tem falado que Milton Cruz é um professor pardal, inventa, mas é importante nesse momento simplificar para que o Figueirense reencontre o caminho das vitórias. Tem um outro jogador importante também, a gente vai falar sobre ele. Estou fazendo o programa sozinho hoje, então preparar um pouquinho a voz. Né? É o Marco Antônio. O Marco Antônio é um volante, pode estar fazendo essa função do Betinho, ele tem qualidade para isso. Né? Ele teve um problema físico aí, uma hérnia de disco. Porém, em 3 a 4 semanas, eu já vejo ele estar treinando com bola, fazendo atividade física, não vem fazendo um trabalho separado dos demais. Acredito que o retorno dele deve estar próximo aí, né, de voltar aos gramados. E o Figueirense está precisando de jogadores para essa função. E o Marco Antônio tem essa qualidade, né, de estar levando o time à frente, está dando um ritmo, tem um passe muito bom. E o Marco Antônio, não estou dizendo aqui que ele vai voltar logo, né? Não sou médico, não faço esse acompanhamento médico do Figueirense, mas acredito pelo treinamento que eu vejo ele realizando, né, junto com os demais, acredito que ele está perto à volta do Marco Antônio. É importante para o Figueirense que ele retorne bastante aí, então bem fisicamente pode ajudar bastante o Figueirense nesse momento. Além da técnica, um jogador experiente, né? E a torcida gosta muito dele e acredito que ele deve estar retornando logo logo. Então a gente pegou aqui também na situação, como eu falei, né? Até o jogo contra o Fortaleza, Figueirense fez 6 jogos, 4 jogos em casa, 2 fora. E o que preocupa demais a sua torcida é o resultado de apenas 3 vitórias. Né? O Figueirense 4 jogos em casa, e a gente sabe que para essa Série B é importante pontuar em casa, é importante fazer os seus resultados, e o Figueirense teve 2 grandes oportunidades, contra o Avaí e contra o Fortaleza. E agora terá que buscar esses resultados fora de casa. Né? Só lembrando que o Figueirense, sem contar o jogo de ontem, tem aí 3 derrotas e 3
vitórias, não empatou na competição ainda. Então ontem o Figueirense jogou fora de casa contra o CSA, né? O CSA é uma das grandes surpresas aí desse início do campeonato dessa Série B. Depois, na próxima terça-feira, terá uma semana toda aí para trabalhar, pega o São Bento, né, dia 29 de maio, também fora de casa, então 2 jogos fora de casa, ontem o São Bento. Depois, dia 5 de junho, daí, já junho, né? Vai pegar o Londrina também fazendo uma grande competição. E esse jogo será no estádio Orlando Scarpelli. Depois joga fora de casa contra o Atlético Goianiense. Esse jogo é no sábado às 19 horas, então o Figueirense joga terça-feira contra o São Bento, terça-feira contra o Londrina, depois joga sábado contra o Atlético Goianiense fora de casa, e aí depois retorna para o estádio Orlando Scarpelli, que joga já na terça-feira, dia 12, aniversário do clube, né, dia 12 de junho, uma terça-feira, contra o Sampaio Corrêa em casa. A gente espera que a situação do Figueirense, quando chegar contra o Sampaio Corrêa, já esteja muito melhor, já esteja bem encaminhada, esse retorno das vitórias para o Figueirense, essa confirmação, essa consolidação do Figueirense, porque logo depois vem a Copa do Mundo, e aí terá mais tempo para estar treinando, outras variações, outras situações, já vai estar definido também sobre o Betinho, né? Sobre essa situação do Betinho. Como eu falei, o Betinho é um jogador importante, né? Mas porém o Figueirense não deve contar com ele em um bom tempo. Quem sabe até ficando de fora da sequência do campeonato. Então o Betinho, um grande desfalque para o Figueirense. Preciso elogiar, já falei isso no início, mas preciso elogiar demais o comportamento da torcida diante do Fortaleza. Apoiou o time, mesmo o time não estando vencendo, né? Perdeu por 3-1. A torcida apoiou, incentivou. É claro que no final fez a sua cobrança. A cobrança porque o time não venceu, né? Então é normal, vaiou, mas é isso que a gente espera que a torcida do Figueirense faça. Apoie e cobre nos momentos certos, como a gente está fazendo aqui, né? O Figueirense passa por esse momento ruim, então é preciso que tenha essa união, diretoria, jogadores e torcida, para que o clube saia dessa situação. Não vamos achar culpados por isso ou por aquele, porque não está recebendo. Acho que não é o momento disso aí. O momento é de olhar para frente e ver que o Figueirense precisa estar aí entre os primeiros colocados, porque muitas coisas irão se facilitar, né? Até mesmo a vinda de recursos, que a gente vem questionando bastante com relação a isso, né? Isso vem sendo falado bastante nas internas do Figueirense, essa questão financeira. Agora também o Figueirense fez uma nova parceria, né, com a administração lá do bar e bebidas. Gostei bastante, deixar um grande abraço aqui então já para o Fernando, né, o Fernando que é um dos diretores de marketing do Figueirense. Ele deve vir aqui no nosso programa logo logo, a gente vai estar conversando sobre essas ações de marketing do Figueirense. E também já convido a todos para o próximo programa, dia 30, nós vamos ter um convidado bem especial, né? Eu não vou revelar agora, porque ainda estamos em negociação, mas tudo indica que vamos ter um grande convidado aqui na próxima quarta-feira do Bate-Papo Alvinegro. Quero agradecer demais aí a torcida Chopigueira, a torcida Watsgueira, que acompanha e compartilha o nosso programa, e peço para você fazer isso também. Compartilhar, enviar seu comentário, porque a gente sempre gosta de estar interagindo, trazendo essas novidades, esse momento que o Figueirense vem passando, né? A gente espera que o Figueirense passe por esse momento e que retome o rumo das vitórias e dê muita alegria para o seu torcedor. Então, a gente já vai se encaminhando para o final do programa, né? Hoje estamos sozinhos aqui, mas é claro, a gente sempre tem esse comprometimento de trazer essas informações do Figueirense. Acompanhe nossas redes sociais, acompanhe aí os nossos programas pelo Facebook, pelo YouTube também, temos e também pelo nosso próprio site, topwebtv.com.br, e a gente tem a reprise dos programas. Você pode acompanhar nossa programação diferenciada aí
toda voltada aqui para a grande Florianópolis. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Né? A próxima quarta-feira a gente retorna com muito mais informações, muito mais sobre o Figueirense. E a gente vai estar discutindo, é claro, sobre esses jogos que o Figueirense vem fazendo. Então, dia 30, não esqueçam, um grande convidado estará aqui participando do programa. Um grande abraço e até lá!